Olá, eu sou o irmão Arimatea. Hoje eu vou gravar mais um pequeno vídeo aqui para vocês, tá? Hoje é 16 de janeiro de 2024, né? E o tema hoje vai ser sobre santificação e santidade, tá? Vamos ler a palavra de Deus aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 em diante. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continue progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos temos dado da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como gentil que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então aqui está bem claro, 1 Tessalonicenses de 1, capítulo 4, de 1 até o 7, né? Falando assim. Paulo estava instruindo aqui a igreja de Tessalonicenses, dizendo que, exaltando o Senhor Jesus, que nos recebeste quanto de maneira, porque devias viver e agradar a Deus, e efetivamente fazendo. Continue progredindo. Então, Paulo instruiu a igreja aqui de que maneira eles deviam viver e de como agradar a Deus. E ele estava fazendo e estava progredindo. E é assim que Deus quer, que nós pratique a palavra dele e continue progredindo. Porque está inteirado de quanta instrução vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo disse, quanta instrução vos tenho dado da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos santos, vivemos santificação e abster-se da prostituição. Muitas pessoas vivem se prostituindo, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e em honra. De novo aqui, em santificação e honra, para a gente saber honrar nossos corpos. Não com desejo de lascívia, como um gentil que não conhece a Deus. Lascívia é a sensualidade exagerada, né? Promiscuidade, né? Tudo isso aí é lascívia, sensualidade exagerada. Não como um gentil que não conhece a Deus. Gentil aqui são os ímpios que não conhecem a Deus. Aí ele vive nessas práticas. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificando claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aqui está bem claro, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E o que é ser santo, ser santificação? O que é? A Bíblia diz, meus irmãos, lá no livro de Levítico, capítulo 20, verso 24, diz assim, ó, Levítico, capítulo 20, verso 24 e verso 26, vai falar assim, ó, mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuirei a sua terra, e eu vos darei para possuir, terra que mama leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Tá vendo? Então Deus estava tirando o povo de Israel aqui, e Deus disse que Ele é Deus, que Ele separou a gente dos povos. Deus tirou um povo do meio de outro povo. Aí no verso 26 vai dizer assim, semeei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, separai-vos dos povos para seres meu. Então, quer ser santo, viver em santificação, é a gente ser separado, viver juntos com povos do mundo, mas não sendo do mundo, sendo separado.
Então, se o gentil, que são os ímpios, vive em prática de prostituição, nós não vivemos na prática de prostituição. Na lascívia, a imoralidade, a sensualidade, né? Então a gente não devemos viver assim, a gente deve viver separado. Por exemplo, vai chegar aí a festa do carnaval, a festa da carne, né? Então ele já está dizendo festa da carne. E a Bíblia fala muito sobre isso aí, né? Sobre prostituição, sobre essas coisas todas, né? Veja o que diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, 19 em diante, vai falar assim, ó. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19, vai falar assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonorias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas pratica. E nessa festa chamada festa da carne, festa do carnaval aí, as pessoas praticam prostituição, bebedeira, lascívia, que é a sensualidade, né? Promiscuidade, drogas, brigas, ciúmes, iras, dissensões, facções, tudo isso aí rola nessa tal de festa de carnaval. E nós que somos santos, nós vivemos separados. Nenhum evangélico cristão vai pular um carnaval, tomar cachaça, cerveja, se prostituir, adulterar, lascívia, idolatria, tudo isso tem nessas festas mundanas, né? Então Deus não se agrada disso. Isso aí tudo é pecado, né, meus irmãos? Então aqui, ó, veja o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Então aqui já está dizendo claramente, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Nosso coração tem que estar em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus, Pai, e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Todo tempo a Bíblia fala em santificação. Veja o que diz aqui em Hebreus, capítulo 10 e 14. Hebreus, capítulo 10 e 14. Vamos ver aqui. Hebreus, capítulo 10, verso 10 e verso 14, vai falar assim, ó. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Está vendo aqui? No verso 10 diz assim, nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, né? E nós fomos santificados, justificados em Jesus Cristo. E no verso 14 vai dizer assim, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Então nós temos que viver em santificação, em santidade, separado do mundo. Estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, né? Então vamos continuar sendo santos, meus amados irmãos. A Bíblia fala tudo isso aí bem direitinho. Veja o que diz aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14, vai falar assim, ó. Segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente tem que viver em paz, ser uma pessoa pacífica. Tem gente que só vive em guerra, briga, discussões, violência, né? E em santificação separada, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está bem claro, nós temos que viver assim, em santificação, porque isso agrada a Deus.
Isso agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Veja o que diz aqui, essas pessoas que pulam carnaval, que se prostituem, eles não têm o discernimento das coisas. Veja o que diz aqui em Ezequiel 44, verso 23. Ezequiel 44, verso 23, vai dizer assim, ó: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Então, o povo de Deus, ele tem discernimento, ele tem que saber distinguir, ter discernimento, o que é santo e o que é profano. O ímpio não sabe. Ele vai para a igreja dele lá, quando sai, vai beber, se prostituir, pular carnaval. Carnaval rola droga, rola tudo, a promiscuidade, a sensualidade, bebedeira. E a Bíblia diz que os tais não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque eles estão separados de Cristo. A Bíblia diz que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? E Deus quer que nós vivamos em santificação. É isso que a Bíblia nos ensina. Veja o que diz aqui também, lá em Números, capítulo 8, Números, capítulo 8, verso... Números, capítulo 20, verso 8. Números, capítulo 20, verso 8. Vamos ver o que vai falar aqui. Números, capítulo 20, versículo 8 em diante. É aqui falando de Moisés e Arão. Vamos ler aqui. Capítulo 20, verso 8 vai dizer assim, ó: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirarei água da rocha e darei a beber a congregação dos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E Moisés disse: ouve agora, rebelde, porventura sairá água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. Tá vendo? Então, o que foi que Deus disse aqui para Moisés? Porque tu não creste em mim para me santificar. Então, o que é santificação? É você viver separado. É quando Deus dá um mandamento e você pratica o mandamento. Deus mandou Moisés falar a rocha. Essa rocha aqui simbolizava Cristo. E ele feriu a rocha 2 vezes. E Deus diz: porque tu não me santificaste, não creste em mim. Tá vendo? Então, santificação é a gente ver separado. Quando Deus dá um mandamento para a gente, nós praticar este mandamento. Veja o que diz aqui em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos lá. Romanos 12, de 1 em diante. Vai falar aqui assim, ó, Romanos 12, de 1 em diante, tá? Vamos ler aqui. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que apresenteis e experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A perfeita e a boa vontade de Deus é que nós sejamos santos. Santo é ser separado, é a gente praticar a palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Nós temos que viver em santidade, separado, né? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso está bem claro. Veja aqui que diz 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 e 19. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos?
Então está dizendo claramente aqui que nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo, que a gente tem que se afastar da imoralidade. Então o que é ser santo? É você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, viver separado e praticar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então eu sou o irmão Arimateia, este é meu nome, Shalom Adonai Yeshua Mashiach.